Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos analisar a manifestação de 7 de setembro que aconteceu em todo o Brasil e é importante você ficar atento porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e o futuro, sem dúvida nenhuma, nesse momento, ele é indefinido. Tá? Ninguém pode prever com certeza o que vai acontecer no futuro do Brasil, isso aí somente Deus pode prever. A gente sabe que o Brasil tem uma situação extremamente complexa de que comunistas tomaram o poder no Brasil, eles não vão sair de lá facilmente, independente que a maioria da população esteja contra eles. E isso é o que ficou claro na manifestação de 7 de setembro. Enquanto você tinha aquela manifestação militar ali em Brasília, na esplanada dos ministérios, que no ano passado teve a presença de alguns ministro do Supremo Tribunal Federal, dessa vez não teve, mas estava ali o Lula, estava a Janja sambando, estava o presidente das casas legislativas estavam lá, o Hugo Mota estava lá. Então você tem todo um sistema, Rodrigo Pacheco, você tem todos os burocratas que sugam o Brasil, eu costumo falar muito isso, toda essa classe burocrática que suga o sangue do trabalhador brasileiro, é isso que eles sugam, né? O sangue do seu trabalho, o suor do seu trabalho, né? A sua força de trabalho, você faz metade do seu esforço ou até mais para bancar essa elite no Brasil. E você viu nessa manifestação que foi uma manifestação que praticamente não tinha apoio popular. Existem algumas imagens que comparavam ali 2021, 2022, quando era o Bolsonaro presidente, e eram milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas até. Tanto a de 2021 quanto a de 2022 foi impressionante o número de pessoas que você tinha naquele gramadão ali. Quem não conhece Brasília, você tem o Congresso Nacional, que é o Senado, e onde ficam os senadores e os deputados federais no meio. Você tem de um lado a Presidência da República, do outro lado o Supremo Tribunal Federal, e aí você tem os ministérios, né? Começando com a esquerda o Ministério da Justiça, se você estiver olhando para lá, e à direita o Ministério das Relações Exteriores. E aí tem os outros ministérios ali, mas é um gramado, meu amigo, gigante, gigante. E nunca isso tinha sido visto aqui lotado. Em 2021 e 2022 são aquelas imagens incríveis da manifestação com a presença do Bolsonaro ali. E dessa vez a gente vê com o Lula, o recordista de votos da presidência da República, o homem da democracia sem povo, mais de 60 milhões de votos, e a manifestação do Lula vazia. Enquanto isso, aonde a direita convocou a manifestação, Avenida Atlântica, Copacabana, Avenida Paulista em São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Salvador, teve bastante gente, tá? Teve muita gente. Então, isso surpreendeu. E você tem ali uma diferença entre quem vai na manifestação da direita e quem vai na manifestação da esquerda. Falo isso pela experiência de participar de todas as manifestações que tiveram da direita até o sair do Brasil. Eu não me lembro de ter faltado a uma manifestação. Não me lembro de um dia ter falado assim, hoje teve, hoje eu não fui. Nunca. Eu fui em todas as manifestações de 2013 a 2023. 10 anos eu fui em todas, não faltei a nenhuma. E eu digo a vocês, na manifestação da direita tem gente ali interessada na política, tem gente que trabalha para a política, tem deputados, tem assessores. Na do Rio de Janeiro estava o governador do Rio, na de São Paulo estava o governador de São Paulo. Existem políticos, mas tem muita gente que não tem nada a ver com a política na da direita, que são brasileiros patriotas. Muita gente que vai nessas manifestações. E isso que é legal, porque são pessoas que acreditam no Brasil como nação, que eles acreditam ainda no Brasil. Já na da esquerda, e eu fui algumas vezes para gravar vídeos há muito tempo atrás, eu me lembro que quem estava ali eram muitas pessoas ligadas à militância, pessoas que trabalham no sindicato, pessoas que trabalham numa prefeitura que é de esquerda, pessoas que trabalham numa ONG ligada a algum político. Então, normalmente as manifestações de esquerda são pessoas, por isso que a gente fala militância paga, são pessoas que são vinculadas com alguma coisa da esquerda e por isso que eles não conseguem encher mais essas manifestações que no passado o Lula até conseguia, né? No seu primeiro mandato, parar as pessoas na rua e tal. E as pessoas foram descobrindo como agia o PT, né? O que eles faziam por
por debaixo dos panos, e hoje em dia eles não têm mais nenhum apoio popular. O apoio que eles têm é o apoio das pessoas que têm interesse em participar dos negócios obscuros e os comunistas, que são pessoas muito mais. Mas o que a gente pôde ver? Em São Paulo, pela primeira vez, o Tarcísio, mesmo usando aquelas palavras dele, eu já critiquei muito o Tarcísio. No primeiro ano de governo do Tarcísio, eu já criticava as escolhas que ele tinha, dinheiro para o movimento LGBT, tudo que ele financiava de errado, a Secretaria de Cultura de São Paulo, dinheiro lá para o programa da Vera Magalhães. Então, assim, coisas que a gente ia contra esse pensamento do Tarcísio, mas ontem, pela primeira vez, ele se colocou contra a tirania do Alexandre de Moraes. Ontem foi a primeira vez que ele falou isso em cima de um trio e disse que o candidato dele é o Bolsonaro. Então, se ele realmente está dizendo isso, tá, gente? Eu critico muitas vezes o Tarcísio, mas dessa vez o Tarcísio, ele está até agora, pelo menos as palavras dele estão sendo nesse sentido. Agora, obviamente que existe muita diferença entre as palavras e o agir, né? Até o professor Olavo, que aqui tem a foto dele, ensinava muito isso. Olha, cuidado, uma pessoa vai falar alguma coisa, mas a ação dela é igual ao que ela está falando. Então, isso é importante a gente acompanhar. Mas o Tarcísio ontem, as suas palavras foram contra o Alexandre de Moraes e de defesa do Bolsonaro, para que o Bolsonaro participe das eleições presidenciais do ano que vem. A gente teve também os discursos muito firmes do Malafaia, eu gostei muito, e o discurso emocionante da Michelle Bolsonaro, que sofre um drama que todos nós perseguidos sofremos. Damos de você ver pessoas da sua família chorando, porque a pessoa não pode mais, a Michelle, no caso dela, fazer um culto em casa foi proibida, o seu marido está preso em casa, sem ter cometido crime nenhum. Realmente não existe nenhum crime do Bolsonaro que foi comprovado, e mesmo assim ele está preso, um ex-presidente da República, com tornozeleira, preso dentro de casa, e eles dizem que ele poderia fugir pular o muro da casa, que é um muro alto, e o Bolsonaro, que é um senhor de idade, que já passou por várias cirurgias, por ter sido vítima de um atentado. Então, é óbvio que estamos diante de uma perseguição política, e cada vez mais o mundo descobre que é uma perseguição política, porque até a pessoa mais importante do mundo, que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fala que o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição política feita através do Poder Judiciário. Mas, voltando a esse tema, quando o Tarcísio fala do Alexandre de Moraes, imediatamente você tem aí um tweet do Gilmar Mendes, o cara que soltou todos os corruptos aí, né? Prendiam um corrupto, Gilmar Mendes soltava. Prendiam outro, Gilmar Mendes soltava. Então, o Gilmar Mendes defendendo, falando que que a democracia é o fortalecimento das instituições. Eles fazem assim, né? Eles mantêm o nome, mas mudam o regime, né? Hoje o Brasil vive um regime de opressão, um regime socialista que oprime o povo, que não dá liberdades para o povo, mas eles mantêm o nome de democracia. Então, eles estão sempre defendendo a democracia e eles falam isso. Mas as ações são as ações de implementação do regime totalitário, que é isso que eles falam. E o Gilmar Mendes, mais uma vez, com aquela fala cansativa dele, está lá no Twitter, em que ele fala essa asneira, né, que no Brasil não existe ditadura do judiciário, e existe sim, óbvio, não são todos os juízes, mas existem sim, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal, com a liderança do Alexandre de Moraes, você tem, sim, uma ditadura hoje, uma coisa que você não pode falar mal, senão você vai ser perseguido. Isso atingiu a todos nós. E tem mais, tá? E aí, vamos mais aqui na manifestação. Então, você teve São Paulo, manifestação lotada, muitas pessoas lá participando. Você teve no Rio de Janeiro, com a presença do governador, do Cláudio Castro, com a presença do Flávio Bolsonaro, com a presença de vários deputados que ali estavam, o deputado estadual Douglas Gomes, meu amigo, o deputado estadual Anderson Moraes também, Gualberto, muitos deputados estaduais, alguns deputados federais, o Luiz Lima, Cristonieto, o senador Portinho também estava lá, Romário não estava no Rio de Janeiro, na manifestação, é claro, e ainda foi, ainda na manifestação de São Paulo, Valdemar ainda disse que vai cuidar dele quando chegar em Brasília. Então, no Rio de Janeiro, a gente teve uma manifestação muito cheia,
muitas pessoas nessa manifestação, o que anima a direita, tá? O que anima. Você teve lá em BH também uma manifestação com o Nicolas, com o Marco Antônio do Fio Diário. Então, isso anima as pessoas, é sair das ruas. E mesmo que, de repente, essa manifestação não tenha sido tão grande contra as outras, e eu já até critiquei algumas convocações de manifestação do Malafaia, que às vezes era um ponto que a gente sabia que não ia estar cheia, e eles convocavam. Mas tem uma outra questão, e isso eu aprendi até com o deputado Luiz Felipe Reis Bragança, que é você ter uma constância das manifestações, mesmo que elas não sejam das maiores. E isso é realmente muito interessante. Então, mesmo que você tenha uma manifestação com muita gente, não foi das maiores, mas foi muito maior que a manifestação da esquerda, que a esquerda fez no mesmo dia. Muito maior. Então, prova que a direita tem uma militância mais numerosa, mais aquecida, tá? Muito aguerrida, e que é capaz de ir às ruas para fazer manifestar, para defender pautas, é capaz de brigar por narrativas na rede social, desfazer narrativas falsas da esquerda na rede social, e essa militância é uma grande base de apoio do Bolsonaro para se ele for candidato. Então essa história que o Barroso falou, o Barroso não entra mais aqui no estado, mas que o Barroso falou em Nova York, perdeu o Mané, e depois falou lá no discurso da ONU, nós derrotamos o bolsonarismo, parece, Barroso, que o bolsonarismo não foi derrotado, não. Olha o tamanho do bolsonarismo. Isso, o Bolsonaro preso em casa, sem rede social, sem poder gravar vídeo, sem poder dar entrevista, as pessoas vão à rua para defendê-lo. No Brasil inteiro, adesivos. Diversas lideranças falando, não, meu candidato é o Bolsonaro. E eu também digo para vocês, ele não é perfeito, mas dentre os candidatos que tem, eu prefiro o Bolsonaro também. Nosso candidato é o Bolsonaro. Então a gente precisa defender isso. Óbvio, você não pode esquecer que a eleição, você não pode achar que a eleição é tudo, que nem eu já expliquei para vocês. A eleição é uma parte importante dessa engrenagem. Mas o mais importante é você aprender a se proteger, tá? Se proteger, obviamente, a sua família, proteger o seu patrimônio e fortalecer a sua intelectualidade. Porque se você fortalecer a sua intelectualidade, você vai estar imune a essas narrativas falsas da esquerda, que são essas narrativas que elas estão sempre tentando contaminar, que nem eles tinham aquelas narrativas que criavam. O Bolsonaro é o grande exemplo das narrativas falsas, o Olavo de Carvalho também, foram os que eu conheço que mais sofreram sobre narrativas falsas. O Bolsonaro, ligaram ele ao caso da Marielle, porque o porteiro, alguém morava num condomínio que o Bolsonaro tinha morado também, e ele foi Marielle, Joias, Baleia, olha quantas narrativas, rachadinha, olha quantas narrativas foram contra o Bolsonaro e que no final não encontraram prova, porque foi investigado e depois não encontraram nada. Agora, se o Bolsonaro for candidato no ano que vem, existe uma base de apoio a ele que eu acho que de repente ele não teve até hoje. Eu não sei se ele está em condições realmente de saúde para ser candidato, mas ele, sendo autorizado a ser candidato, sem dúvida nenhuma, ele é o favorito no Brasil a ganhar a eleição, porque você tem que contar que agora ele tem o apoio do Trump, o apoio do Milei. Então você tem influência do nosso maior vizinho e influência do homem mais importante do mundo. E você tem as redes sociais, que elas estão no momento muito mais livres do que estava em 2022. Na semana passada, o Donald Trump, aqui no Estados Unidos, na Casa Branca, ele recebeu os donos e CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo. O CEO da Apple, Mark Zuckerberg, o dono da Meta, que é o dono do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, Bill Gates, da Microsoft, um cara da esquerdaça, sentou ao lado do Donald Trump, o fundador do Google, o Sergey, o fundador do Google, da Oracle, os homens mais ricos, mais inteligentes, que tem toda a engrenagem na mão, sentados com o Trump, falando assim, não, Trump, a gente vai investir aqui nos Estados Unidos, a gente quer investir em inteligência artificial. E o Mark Zuckerberg falou que só o grupo Meta vão investir 600 bilhões de dólares
o que são 3 trilhões de reais aqui nos Estados Unidos. Então, você imagina que esse momento, essas empresas agora, elas estão no momento de respeitar a liberdade, que elas estão alinhadas com um governo que defende principalmente a liberdade de expressão. Então, tudo aquilo que era feito nos Estados Unidos através daquele organismo da USAID, do governo Biden, que financiava a censura em nível internacional, isso não acontece. Essa plataforma que a gente está falando aqui, YouTube, vocês acham que é de quem? É do Google. Então, todo esse bloqueio que era feito pelo Alexandre de Moraes, que até com as denúncias do Eduardo Tagliaferro, que está sendo feito agora, tudo isso, numa nova eleição, não vai poder mais ser feito da maneira pela qual era feita. É claro que eles vão tentar, mas aquela maneira que eles fizeram, eles não vão mais conseguir fazer, porque está muito escancarado. Está muito escancarado. E aí, você vê o Lula lançar sua campanha para as eleições, ele lança lá o auxílio gás. Enquanto os Estados Unidos aqui está dando ré num foguete que vai e desce de ré, o Lula está, depois de mais de 20 anos no poder, oferecendo o auxílio gás para 15 milhões de pessoas ou de famílias, não sei, mas o número é 15 milhões, eu acho que são de pessoas. Eles estão lá oferecendo gás ainda. Ou seja, ele é realmente o pai dos pobres, ele é o cara que criou os pobres. O Lula é o pai dos pobres. E você quer um Brasil, você quer viver num país que vive de dar o gás? Eu sei que o cara que está lá ferrado, ele precisa. Quantos funcionários meus que eu já não adiantei dinheiro para comprar o gás? E eles são tão canalhas que eles agem nessa fraqueza de uma parte da sociedade que é pobre, não só pelas pessoas, mas muito por influência do Estado, pela corrupção, né? Pela dificuldade que tem de você prosperar diante de um Estado burocrático, de um Estado corrupto. Mas, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês. O 7 de setembro foi uma grande vitória para a direita e uma grande derrota para a esquerda. Agora, nós não podemos parar. É ir para a rua e mais manifestação. Quem puder ir, vai todo dia. Faz buzinaço todo dia. Não parem. Não deixem de estudar. Não deixem de se informar. Vejam vídeos todos os dias. Viu esse vídeo aqui? Manda para um amigo, se inscreve no canal. Vê lá o timeline do Alan dos Santos. Vê o Paulo Figueiredo. Vai buscando o máximo de informações. Compra livro. Eu tô aqui lendo esse livro aqui pela segunda vez. Aqui, incrível. Esse livro aqui é incrível. Então, leia, estude, evolua. Que é a sua evolução que vai fazer com que esse reflexo mude o Brasil. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil. Um grande abraço. Se inscreva aí no canal, galera.